Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Carro voador brasileiro. Sucesso de voo do protótipo não tripulado da Embraer vira destaque internacional. Democratas pressionam o presidente Trump pelo fim do tarifaço ao Brasil, alegando prejuízo aos dois países. Brasil alcançou uma marca histórica na saúde pública. É o único a eliminar a transmissão vertical do HIV de mãe para bebê. Começa neste final de semana o movimento de viagens aéreas rodoviárias para as festas de final de ano. E a previsão é de movimento histórico. Comércio se prepara para compras recordes no último sábado antes do Natal. E tem brasileira dando dicas de como evitar cair em golpes online. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Depois de quase uma semana de caçada, a polícia encontrou o homem responsável de cometer o atentado na Universidade de Brown, em Rhode Island. O ataque resultou em 2 mortos e 9 feridos. As autoridades seguiram várias pistas, vídeos e uma dica-chave de uma testemunha que levou direto ao agressor e ao local onde ele estava escondido. O atirador foi encontrado morto. Foi neste depósito de New Hampshire em que o atirador estava escondido. O homem, identificado como Cláudio Neves Valente, foi encontrado morto. A polícia chegou até o atirador depois de rastrear diversas imagens da vizinhança e de receber uma dica-chave de uma testemunha sobre o carro usado pelo criminoso. Foi assim que eles descobriram onde o atirador tinha alugado o veículo e que também tinha trocado sua placa. Com os dados e o nome do suspeito em mãos, eles o rastrearam até o depósito. Junto com o homem estavam 2 armas de fogo que correspondiam às armas usadas no dia do ataque na Universidade de Brown. A polícia também descobriu que ele era ex-estudante da instituição. He was a 48-year-old man. He was a Brown student. He was a Portuguese national. Ele tinha 48 anos, era estudante de Brown e era de nacionalidade portuguesa, disse o chefe de polícia Oscar Pérez. As autoridades ainda investigam a motivação do ataque. Cláudio Neves Valente estudou na Universidade de Brown há mais de 2 décadas. Ele voltou ao centro estudantil no dia 13 de dezembro, invadiu uma sala de prova de física e disparou contra os alunos, matando 2 pessoas e ferindo outras 9. Depois, fugiu andando pelas ruas até pegar um carro alugado. As autoridades também informaram que Cláudio está ligado à morte do professor do MIT, Nuno Loureiro, também de origem portuguesa. Eles teriam estudado juntos no passado. So, investigators identified the vehicle that he had rented in Boston. Imagens de segurança flagraram o atirador no carro alugado a menos de 1 quilômetro da residência do professor em Brookline. Há um vídeo dele entrando no prédio de apartamentos na mesma localização do apartamento do professor. Mais tarde naquela noite, cerca de 1 hora depois, ele foi visto no depósito vestindo as mesmas roupas, disse a procuradora de Massachusetts, Leah Foley. O atirador, Cláudio Neves Valente, entrou nos Estados Unidos através do programa de loteria de vistos, o Diversity Visa Program, conhecido como sorteio de Green Card. Ele obteve a residência permanente em 2017. E por causa desse ataque em Brown, o presidente Donald Trump anunciou a suspensão da chamada Loteria do Green Card. O programa beneficia dezenas de milhares de imigrantes todos os anos e agora foi paralisado. A Loteria do Green Card existe desde 1990 e todos os anos concede até 50 mil vistos de residência permanente a candidatos de países com baixa imigração para os Estados Unidos, através de um sorteio. Mas agora, esse programa vai ficar suspenso e corre o risco de ser cancelado. Essa loteria de vistos sempre foi alvo de críticas do presidente americano. Trump defende um sistema de imigração baseado no mérito. A Casa Branca alega que essa suspensão do programa já deveria ter sido feita anos antes e que isso teria impedido diversos atentados, como registrado na Universidade de Brown. O fim do sorteio de vistos deve afetar imigrantes da África, Ásia e América Latina. Só no último sorteio, milhões de pessoas se inscreveram em busca de uma chance legal de viver
e trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. As que foram selecionadas nesse programa de loteria, elas ficam numa posição de extrema incerteza. E a razão é que esse programa ele tem data de validade. Ele só é válido para aquele ano fiscal. Ou seja, pequenas suspensões podem afetar a elegibilidade do candidato. No Congresso, parlamentares questionam a legalidade da suspensão, já que a Loteria do Green Card foi criada por lei. Ainda não há um prazo para a retomada do programa. O que se vale questionar é se o presidente não ultrapassou o seu limite de poder. As cortes federais já, inclusive, reverteram algumas decisões na qual desfavoreciam os vencedores da Loteria do Green Card. O governo tem ampliado o cerco aos imigrantes, revendo naturalizações, vistos, cidadanias e impedindo as travessias ilegais. Segundo a Casa Branca, o número de imigrantes cruzando a fronteira do México com os Estados Unidos caiu para 0%. E isso se deve principalmente ao aumento de tropas na região. Uma das academias de novos patrulheiros se chama Artésia. Em poucos meses, o local bateu recorde de novos recrutas, a maioria latinos. O Departamento de Segurança Interna recebeu milhões de dólares para expandir o efetivo na fronteira. Em poucos meses, a Academia de Artésia, no Novo México, atraiu um número recorde de recrutas, impulsionados pelos incentivos financeiros aprovados pelo Congresso, e se tornou um símbolo da política de endurecimento migratório. Este ano, vamos crescer e chegar a 1.700, 1.800 estudantes a qualquer momento. E isso é um recorde. And that's going to be a record high. That will be a record high. O treinamento intensivo mostra como o governo está investindo para aumentar o efetivo na linha de frente. Os novos agentes passam por rotinas rigorosas, exercícios físicos, simulações de patrulha e aulas sobre leis de imigração. Mas o que muitos não esperavam é a origem dos novos soldados. How many of you are fluent in Spanish right now? Nativos. Good, most. Este novo patrulheiro tem 20 anos, é do México. Quando o repórter pergunta como se sente prendendo sua própria gente, ele diz: eles não vieram pelo lado certo, então não são do meu tipo. They didn't come in the right way, so they aren't my kind. O Departamento de Fronteira disse que hoje mais da metade dos agentes são latinos que nasceram e cresceram na região. Who was born and raised along the border? O agente Cláudio Herrera levou 11 anos para se tornar cidadão e há 6 entrou para a Polícia de Fronteira. Ele diz que suas ações protegem as pessoas dos dois lados, americanos e latinos, e completa: meu conselho sincero para qualquer um que venha do México é que se você decidir fazer isso ilegalmente, você só vai encontrar prisão ou morte. But if you decide to do it illegally, you will only find jail or you will only find death. O reforço na patrulha de fronteira é visto como parte da agenda de segurança nacional do governo. A ideia é expandir ainda mais o efetivo para impedir a imigração ilegal na região. A gente muda de assunto para falar do primeiro carro voador do Brasil feito pela Embraer, que fez o voo inaugural e que foi destaque internacional. O teste não tripulado aconteceu no interior de São Paulo e já foi tratado como um marco para a aviação mundial. O protótipo do eVTOL voou da maior pista de aviação do Hemisfério Sul, que fica na planta da fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto. O pouso, decolagem e isso tudo em vertical e o sobrevoo foram considerados um sucesso e viraram destaque nos maiores jornais internacionais, incluindo aqui dos Estados Unidos. O Financial Times noticiou que a Embraer planeja iniciar a operação comercial do carro voador até o final de 2027. No próximo bloco, democratas pressionam o presidente Trump pelo fim do tarifaço ao Brasil, alegando prejuízos aos dois países. E tem também TikTok. A empresa confirma venda de operações nos Estados Unidos após anos de pressão política e alertas de segurança. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
No Congresso norte-americano, democratas estão pressionando o presidente Donald Trump a desistir do tarifaço contra o Brasil. Segundo eles, a medida prejudica a economia norte-americana e afeta a relação entre os dois países. Um grupo de parlamentares democratas enviou uma carta à Casa Branca pedindo que Trump revogue as tarifas que ainda incidem sobre produtos brasileiros. Segundo os legisladores, o tarifaço não trouxe benefícios econômicos aos Estados Unidos e ainda pode fortalecer a aproximação entre Brasil e China. No final de novembro, o governo americano chegou a reduzir parte das tarifas, após negociações diretas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas outros setores continuam sobretaxados e os democratas criticam o que chamam de argumentos políticos usados por Trump para justificar as medidas. Os parlamentares também repudiaram o que consideram tentativas de interferência na democracia brasileira, já que algumas sanções miram autoridades do país. A pressão agora é para que a Casa Branca reveja a política comercial e evite novos impactos na relação entre o Brasil e Estados Unidos. Um relatório do Congresso comprovou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos não afetam só os países aliados, mas a população daqui do país. Os valores mais caros em diferentes setores estão pesando diretamente no orçamento doméstico. Segundo o estudo, entre fevereiro e novembro, os consumidores americanos pagaram cerca de 159 bilhões de dólares a mais por causa das tarifas. Isso representa um peso extra de 1.200 dólares em média para cada família. Analistas dizem que, na prática, é como se houvesse um novo imposto escondido. Produtos importados ficam mais caros e quem sente é o consumidor na hora de encher o carrinho do supermercado ou pagar as contas do mês. É o maior aumento de impostos para consumidores em uma geração. E esse peso no bolso já reflete na política. A popularidade de Trump na economia caiu para 31%. O nível mais baixo de seus 2 mandatos. 50% dos entrevistados dizem que as atuais políticas do governo estão machucando a economia e o bolso da população. A rede social TikTok fechou um acordo para vender as operações nos Estados Unidos a investidores aqui do país. A plataforma decidiu separar sua unidade americana da empresa mãe chinesa ByteDance. O acordo encerra uma saga de anos. A venda foi exigida por leis aprovadas na era Biden, que determinaram a separação do TikTok dos Estados Unidos para evitar um banimento. O processo começou ainda no primeiro mandato do presidente Donald Trump, quando o aplicativo foi apontado como risco para dados de milhões de americanos. Nos últimos meses, a definição do futuro do TikTok foi parte das negociações mais amplas entre Estados Unidos e China. Detalhes do novo acordo ainda não foram divulgados, mas a mudança pode marcar um capítulo decisivo na disputa sobre tecnologia e também segurança digital. Na Austrália, o sírio que desarmou o terrorista na praia de Bondi, impedindo que a matança continuasse, recebeu um cheque de 2,5 milhões de dólares australianos pela ação que foi considerada heróica. E hoje, o governo anunciou novas medidas para combater a violência armada, o antissemitismo e reduzir o número de armas em circulação no país. Vitor Larregina tem as últimas informações. O governo da Austrália anunciou um plano para recomprar armas ilegais e excedentes no país. A medida é uma resposta ao atentado terrorista de Sydney no último domingo, considerado o pior ataque a tiros no país em quase 30 anos. 15 pessoas morreram e 42 ficaram feridas após terroristas atirarem contra uma multidão durante um evento judaico na praia de Bondi. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que é preciso reduzir a quantidade de armas em circulação no país, que hoje soma cerca de 4 milhões. Albanese também reconheceu que o governo poderia ter feito mais para combater o antissemitismo na Austrália. Foi anunciado um plano de 5 metas para enfrentar o problema, que inclui o aumento das punições para crimes de ódio e o reforço da fiscalização em universidades e nas redes sociais. Em discurso, o primeiro-ministro admitiu que falhou em garantir maior segurança à comunidade judaica australiana. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar.
A seguir, Brasil alcançou um marco histórico na saúde pública. É o único país do continente a eliminar a transmissão vertical do HIV de mãe para bebê. E mais, começa neste final de semana o movimento de viagens aéreas e rodoviárias para as festas de final de ano. A previsão é de fluxo histórico. O Brasil alcançou um marco histórico de saúde pública. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, certificaram o nosso país pela eliminação de transmissão vertical do HIV, que é quando o vírus passa de mãe para o bebê. O Brasil é o único país da dimensão continental a atingir esse resultado. O certificado foi entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília. Segundo a OPAS e a OMS, o Brasil cumpriu todos os critérios internacionais para eliminar a transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública. Para receber a certificação, o país manteve a taxa de transmissão abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças inferior a 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos, como exige a OMS. O Brasil também atingiu mais de 95% de cobertura em pré-natal, testagem para HIV e tratamento das gestantes que vivem com o vírus. Esses resultados mostram que a transmissão durante a gestação, o parto ou a amamentação foi interrompida de forma sustentada em todo o território nacional. A OPAS destacou que o Brasil é o único país de dimensão continental a alcançar esse marco, o que reforça a eficácia do SUS e das políticas de prevenção e tratamento do HIV no país. Autoridades internacionais classificaram a conquista como um marco histórico para a saúde pública brasileira e um exemplo para outras nações. A atriz Angelina Jolie foi capa da revista Time com uma mensagem específica para as mulheres neste Natal, prevenção de câncer de mama. Pela primeira vez, a atriz exibiu a cicatriz da mastectomia preventiva que fez em 2013. Angelina disse que decidiu mostrar essa parte íntima da história de vida dela, que é rara, para reforçar a importância do acesso à informação e do diagnóstico precoce da doença. No novo filme dela, chamado Couture, Jolie interpreta uma cineasta que enfrenta câncer de mama. A sessão de fotos foi para chamar a atenção do tema dentro e fora do cinema. A Angelina Jolie decidiu fazer a mastectomia preventiva depois que exames apontaram um risco de 87% de desenvolver o câncer de mama e 50% de câncer de ovário. A mãe dela morreu da doença aos 56 anos. Começa neste final de semana o grande fluxo nas estradas e também nos aeroportos, com muita gente se deslocando para as festas de final de ano. A previsão é de movimento histórico. Segundo a AAA, mais de 122 milhões de pessoas devem viajar entre 20 de dezembro e 1º de janeiro, um aumento de 2,2% em relação ao ano passado. Cerca de 109,5 milhões de pessoas vão pegar as estradas. A AAA diz que as road trips ganharam força porque o preço médio da gasolina caiu para menos de $3 o galão. Além dos motoristas, milhões de americanos vão optar por avião, ônibus, trem ou cruzeiros. Só os voos devem mover 8 milhões de passageiros, um crescimento de 2,3% em relação a 2024. A FAA diz que 52 mil aviões levantaram voo só hoje, sexta-feira. A AAA diz que a procura por passagens aéreas continua alta, mesmo com aumento de preços em algumas rotas. Na Flórida, o movimento também será intenso. 7,5 milhões de moradores devem viajar neste feriado, quase 244 mil a mais que no ano passado. E o estado continua entre os mais procurados do país pelos turistas. Miami e Orlando estão no topo do destino preferido, seguido por outras cidades como Nova York. No ranking internacional, Cancún lidera as preferências. Em Las Vegas, Nevada, um personagem bem conhecido do Natal foi escalado para uma missão diferente: conscientizar sobre acidentes de trânsito. Policiais e defensores da segurança levaram o Grinch para as ruas da cidade. Ele vai ficar por lá até o final de semana para chamar a atenção de motoristas e pedestres sobre os riscos na direção. A brincadeira tem uma missão importante: alertar os motoristas para andarem devagar, não beberem e terem mais cuidado neste período de festas, principalmente com quem está atravessando as ruas. O lançamento da ação
foi feito em um cruzamento marcado por um atropelamento mortal recente. Só este ano, Las Vegas registrou mais de 150 mortes no trânsito. As autoridades esperam que a presença do Grinch ajude a reduzir esses números e traga mais consciência para quem está ao volante. No próximo bloco, brasileira celebra a aprovação na Universidade de Harvard e reação dela e da família viraliza na internet. E ainda, comércio se prepara para compras recordes no último sábado antes do Natal e tem brasileira dando dicas de como evitar cair em golpes online. Já voltamos e com o vídeo que está viralizando nas redes, já são milhões de visualizações e também compartilhamentos. É a reação de uma brasileira e da família dela ao abrir a resposta da Universidade de Harvard se ela tinha ou não sido aceita em uma das instituições mais renomadas do mundo. E adivinha só? A jovem Ana Beatriz Goiana posicionou o celular, chamou os pais e registrou o momento do tão esperado resultado. Visivelmente nervosa, tremendo, ela abriu o e-mail e descobriu que havia sido aprovada em Harvard para estudar neurociência com bolsa integral. Aos gritos e choros, a jovem que mora em Brasília com os pais comemorou a conquista. A bolsa é avaliada em cerca de R$2 milhões e cobre todos os custos do curso nos Estados Unidos. Harvard é referência mundial em pesquisa e inovação, especialmente na área de neurociência que estuda o funcionamento do cérebro humano. E a história de Ana Beatriz Goiana está rodando as redes como exemplo de superação, dedicação e também conquista. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo no final de semana em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, com mínima de 30, máxima de 35, bastante frio nessa área aí. Washington, mínima de 31, máxima de 44. Charlotte, vai sair um pouquinho de sol ao longo do dia. Atlanta, mesma coisa, mínima de 33, máxima de 58. Miami tem ventania ao longo do dia, com máxima de 79 graus, mínima de 63. Houston não tem previsão de sol por lá. Brownsville e San Antonio, a gente tem vento ao longo do dia. San Antonio com máxima de 79, mínima de 48. Albuquerque, a mínima de 36 graus. Phoenix, tempo encoberto também, nuvens aí ao longo do dia, em toda Las Vegas também. São Francisco vai chover, mínima de 54, máxima de 59 graus. E amanhã é o último sábado antes do Natal e um levantamento apontou que as lojas devem ficar lotadas com compradores de último minuto e devem bater recorde de vendas. Então, se você ainda não comprou todos os presentes e faz parte desse grupo, prepare-se para um movimento intenso e muitas filas. 159 milhões de pessoas devem sair às compras neste sábado nos Estados Unidos. Esse número é maior do que o do ano passado e supera o recorde de 2022. A data é conhecida como Super Saturday. Quase metade dos consumidores pretende comprar tanto em lojas físicas quanto online. E a maratona não para por aí. 70% dos entrevistados dizem que vão deixar algumas lembranças para comprar na semana depois do Natal, quando muita gente faz as trocas de presentes. O levantamento foi feito com mais de 8 mil adultos pela Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos, em parceria com a Prosper Insight and Analytics. Especialistas dizem que o Super Saturday é tradicionalmente um dos dias mais movimentados do ano, marcado por descontos agressivos e corrida de última hora para garantir todos os presentes. Com mais gente comprando online, as lojas também se preparam para um aumento nas entregas e possíveis atrasos logísticos. Mas é bom ficar atento porque os golpistas se aproveitam da pressa dos pais para comprar brinquedos populares na última hora ou dos consumidores desesperados para criar armadilhas online. Segundo o Better Business Bureau, cuidado com as ofertas muito abaixo do preço normal. Elas podem ser verdadeiras ciladas para roubar dinheiro e seus dados financeiros. Existem muitos consumidores que pagam e nunca recebem nada ou recebem produtos falsificados. E é justamente nesta época de final de ano e no último final de semana antes do Natal que esses golpes se intensificam. Nas redes sociais, anúncios patrocinados levam a sites falsos que parecem reais. A orientação
é pesquisar a empresa antes de comprar e dar preferência a lojas conhecidas. Mesmo assim, não clique em links de anúncios. Procure a página original da loja na internet. O BBB Better Business Bureau recomenda consultar perfis, reclamações e usar cartões de crédito que permitam disputar cobranças. Outro golpe comum nesta época do ano são as mensagens falsas de entregas com links para roubar dados. Fique atento. Muitos criminosos já usam também a inteligência artificial para manipular os consumidores. Neste ano de 2025, 80% dos golpes online no mundo usaram inteligência artificial. E sabe quem são as maiores vítimas desses vídeos e mensagens falsas criadas por IA? Brasileiros. Eles aparecem no topo do ranking mundial das vítimas de fraudes digitais por inteligência artificial. E o motivo é muito simples: 70% das pessoas do nosso país confiam nas IAs, principalmente na hora das compras. Tem uma brasileira que está viralizando na internet, ensinando as pessoas a como se proteger das novas tecnologias que clonam vozes, criam vídeos e também criam anúncios falsos e muito mais. O avanço da inteligência artificial e dos chamados deepfakers impulsionaram o aumento de golpes na internet. São vídeos falsos, imitação de vozes, links idênticos aos originais e muito mais. E os brasileiros lideram o ranking mundial de vítimas de golpes digitais em 2025. Mas tem uma brasileira que está viralizando na internet ao ensinar em inglês como se proteger dessas novas tecnologias que clonam vozes, criam vídeos e anúncios falsos. Catarina Dória se apresenta como especialista em letramento digital, capaz de usar, compreender e avaliar criticamente essas tecnologias. Os alertas fizeram as mensagens dela viralizarem e ecoarem pelos 4 cantos do mundo, com seguidores em diferentes países. A brasileira ensina como identificar vídeos falsos, como saber quando a IA foi usada, como proteger os dados pessoais e familiares, como desconfiar de páginas fakes e muito mais. As dicas da Catarina recebem cada vez mais atenção porque, segundo o Pew Research Center, publicado em abril deste ano, 51% dos americanos afirmam estar mais preocupados do que empolgados com a IA. Já no Brasil, um estudo mostra que 70% dos consumidores usam a inteligência artificial para apoiar decisões simples, como compras. Entre o entusiasmo e o receio, a dica é priorizar a cautela e o senso crítico para conviver com a inteligência artificial de forma segura. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!